Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo, a todas e todos presentes. Que a graça de Jesus, o nosso pretinho de Nazaré, que a manifestação do sopro da Ruá divina esteja sobre todos os corpos, vidas, existências aqui presentes. Que Deus possa nos conduzir da mesma maneira como nos conduziu nos louvores e nos encontros e abraços que eu já presenciei aqui nesse dia. Que nesse momento de partilha, de reflexão, que Deus possa falar aos nossos corações, usando a nossa mente, dando a capacidade devida para que a gente possa sair daqui diferente de como entramos. Você que nos acompanha pelo YouTube ou Spotify, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Essa é uma possibilidade também de você partilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. Saiba que é muito importante saber para nós que essa mensagem chega em tantos lugares, em tantos corações, e nós oramos pertinho e distante com tanta gente especial, e isso para a gente é muito valioso. Louvamos ao Senhor, adoramos a Ele, e saiba que desde o momento que você saiu de casa, você já estava nesse rito de adoração. Desde o momento que você colocou lá o despertador, ontem, talvez, né? Você já estava fazendo esse movimento de adoração, porque de alguma maneira, um tipo de rito, né? Que a gente se prepara para encontrar os nossos amigos espirituais. E é com muita alegria que eu celebro esse dia, olhando para cada um de vocês e agradecendo a Deus pela oportunidade de ter comigo os meus amigos espirituais. Meu coração transborda de alegria. Eu acho que desde ontem a gente está nesse transbordar gigantesco, né? E sábado foi um dia muito especial, a Rede 80 recebeu o Encontro Novas, e eu acabei encontrando outras pessoas, novas pessoas, e fui conhecendo também outras histórias. E, às vezes, em algumas partilhas que a gente vai fazendo, a gente vai se identificando também. Teve uma das conversas que eu fiz, que a irmã estava falando um assunto dela, de uma situação dela, e eu me identifiquei com a história dela, que não tinha nada a ver com a história que ela estava contando, mas havia algo que estava se conectando ali. E aí ela começou a chorar, eu comecei a chorar, e eu falei, a gente não vai conseguir falar. Ela falou, não vai dar para a gente falar. Eu falei, então a gente vai chorar. Aí a gente se abraçou e começou a chorar. Porque é assim, é um encontro de corações, de alma, de existências que falam em verdade, ou em espírito e em verdade umas com as outras. E é dessa maneira que a gente se identifica, né? Dessa maneira que a gente também se acolhe. Nem sempre a cura que a gente precisa está numa oração poderosa do pastor, mas um abraço sincero, né? De conexão e de compreensão. Eu me sinto e saio do sábado curado mais um pouquinho, né? Na minha jornada e me propondo a fazer com que essas curas aconteçam com todas as pessoas que estão dispostas a isso, né? Tem muita gente aqui, né? Tem muitos evangélicos aqui, né? Olha, curioso. Tem ex-evangélico também. tem simpatizantes, gente de outras também tradições religiosas, e eu também celebro esses encontros como a possibilidade de compreender que tudo isso faz parte de um ajuntamento espiritual. Não é sobre religião, mas é sobre uma espiritualidade que atravessa a nossa existência, nos promove encontros, possibilidades, e é assim que a gente se une para continuar, para desenvolver e construir uma jornada tão relevante como a gente tem dito, né? O tema que nos convoca para esse dia é o Brasil que a gente quer. E a gente é provocado por isso, né? Que Brasil que a gente quer? Eu já tenho conversado muito com a minha comunidade. A gente conversa no off, na verdade é todo domingo no culto, mas a gente dialoga uns com os outros. Quais são os nossos compromissos públicos enquanto comunidade, especialmente nessa perspectiva de uma igreja local? A gente sabe que alcança muitos territórios, né, através das plataformas digitais,
os feedbacks que a gente recebe de outros estados, de outras cidades, de outro país, né, Júlio? Que bom te ver, tá chegando aí da Austrália, e tantas outras pessoas que nos acompanham de diferentes territórios, mas há uma realidade que a gente compreende, que o nosso lugar é essa compreensão que a gente está aterrado num espaço que é a Vila Ema, que é a Zona Leste, né, que é a nossa quebrada. E essa compreensão faz a gente também entender a história desse terreno aqui, né, desse lugar. Eu sou nascido e criado da Zona Leste e conheço muito bem a minha quebrada, sei também dos desafios que nós temos estruturais, sociais, econômicos, e desafios também dentro da realidade de manter também o nosso espaço físico verde de pé, né? O nosso território carece disso. Nós sofremos com enchentes, nós sofremos com o desmatamento das poucas praças que a gente tem. E isso tem prejudicado a nossa sociedade. E há um diálogo também que a gente tem feito com toda a comunidade, independente, agora é fora mesmo dessa perspectiva religiosa, mas um diálogo de discussão política mesmo, de que território a gente quer para a gente viver, né? Então, é um pouco disso que a gente já tem feito enquanto comunidade, quando a gente tenta responder o Brasil que a gente quer. A gente, de fato, desenvolveu na nossa trajetória um vínculo inegociável com a fé, com a justiça de gênero, a justiça social, socioambiental, a justiça para as nossas crianças, a justiça do cuidado. Nós, de fato, não negociamos isso, é um compromisso que nós temos enquanto comunidade e também entendo que é a nossa responsabilidade profética. O Projeto Novas diz no seu manifesto que nós queremos uma vida que nos devolva fôlego. Nós queremos uma vida onde o nosso corpo seja cuidado, a mente escutada e a fé seja abrigo e não uma prisão. Está no Manifesto do Novas. E aí, para a gente sonhar o Brasil que a gente quer, eu penso que a gente vai ter que ter a audácia de fazer uma reflexão profunda no Brasil que a gente tem. Antes da gente sonhar o Brasil que a gente quer, a gente vai ter que colocar o pé no chão e entender a realidade do Brasil que a gente tem, o Brasil que está posto. E nós sabemos que a realidade é muito mais complexa do que aquilo que a gente sonha. E nós não vamos combater o fundamentalismo religioso, e muito menos as diferenças, com um discurso fofo, né? Ou só com oração repetitiva. A gente não vai conseguir combater o fundamentalismo e as desigualdades se a gente ficar de braços cruzados. Exige de nós um posicionamento, exige de nós uma postura e uma atuação pública real, verdadeira. Nós não podemos fazer da nossa espiritualidade só uma realidade que fica no campo das emoções e das ideias, né? Dos pensamentos, de fazer com que a gente, de fato, só discurse um bem, mas isso não passa do discurso. Há uma necessidade, sim, de um posicionamento de todos os agentes, né, que se propõem a uma jornada sincera com Cristo, para se propor, né, ou propor o seu corpo, a sua existência, para a luta e as responsabilidades devidas. Nós precisamos de coragem, gente. A real é essa. Nós precisamos de novas narrativas, sim, mas nós precisamos iluminar também tudo aquilo que essa postura, ou esses pensamentos, ou essas construções, esses estudos que nós estamos desenvolvendo, como que isso vai se traduzir na realidade. Então, essa talvez seja a grande provocação que exige de nós um posicionamento de coragem diante de tudo que está posto, ou do Brasil que a gente tem. Nós precisamos, sim, construir uma nova narrativa, e eu queria convidar vocês a olharem o texto de 2 Samuel.
Se você tiver com a sua Bíblia, o texto que eu vou ler é 2 Samuel, e você pode abrir seu aplicativo, você que está em casa, nem vai acompanhar na tela, porque eu quero só que você fique com ele aberto. Eu nem quero ler o texto, não vou ler o texto, eu vou tentar traduzir o contexto do texto, tá? Porque a gente precisa construir, sim, uma nova narrativa, e eu queria convidar vocês a olhar o livro de 2 Samuel, no capítulo 21, especialmente no versículo 8 e 10, porque sempre que a gente vai para esse texto, a gente lembra do rei Davi, né? Só que a gente não vai olhar o rei Davi. A gente não vai falar sobre os reis. A gente vai olhar para a história de uma mulher que, sozinha, no topo de uma rocha, desafiou o império. Uma mulher sozinha que subiu no topo de uma rocha e mudou a realidade da vida e da história do seu povo. O nome dela é Rispa. O texto, 2 Samuel 21, 8 e 10, para a gente entender o contexto, é necessário que a gente olhe para Israel como esse território que passava por uma profunda crise. Essa crise tinha cerca de 3 anos, onde havia um certo sofrimento por conta do crescimento da fome naquele período, naquele tempo. E o rei Davi, o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, ele tem uma grande ideia. Ele decide resolver o problema político que estava afetando o seu governo com um acordo de morte. Olha aí. O rei Davi, ele resolve o problema político que ele tem fazendo um acordo de morte. Ele pega 7 jovens da linhagem do rei Saul, do último rei, e entrega nas mãos dos Gebionitas para serem enforcados na montanha. E por que na montanha? Para que a sua vergonha seja exposta. E aí, nesses 7 jovens que foram enforcados, 2 desses jovens eram Armone e Mefibosete, filhos da mulher chamada Rispa. Para fazer uma leitura sincera e honesta para esse texto, na verdade, todos nós vamos precisar usar algumas lentes, e eu escolhi a lente da teologia negra para tentar compreender esse texto na perspectiva de uma mulher num território como Rispa, que tem agora um cenário de horror, onde os seus filhos estão sendo mortos, enforcados, sobre um argumento de vergonha pública do próprio rei. E por que a teologia negra? Porque é uma forma da gente identificar esse corpo e o corpo dessa mulher, a experiência dessa mulher, como a experiência de muitas mulheres do nosso Brasil, desse Brasil que a gente sonha, que a gente quer. A Shirley Mbembe, como bem trouxe no seu termo, né, como a experiência da necropolítica, o que a gente está vendo nesse texto é o próprio rei Davi praticando uma necropolítica. É o próprio rei Davi decidindo quais são os corpos que devem viver e quais são os corpos que devem morrer. É o próprio rei Davi, o império do rei Davi, escolhendo quem são os corpos que vão continuar vivos e quem são os corpos que podem ser eliminados. Os corpos elimináveis, ele está se colocando à disposição agora de nomeá-los e de se dar o direito de eliminá-los. Então, ele decidiu que o corpo daqueles jovens eram corpos descartáveis.
Essa aqui, meus irmãos e irmãs, essa é a velha narrativa. Essa é a velha narrativa que a gente encontra nos textos bíblicos e é a velha narrativa que também encontra o Brasil que está posto, o Brasil atual, a realidade do nosso povo, da nossa vida. Esse é o Brasil que a gente tem. E aí todo o sistema se organiza dessa maneira e com essas intenções. E é diante desse relato que a gente identifica na história de Davi, quando a gente traz para o nosso contexto atual e quando a gente analisa o perfil dos políticos, especialmente do nosso Estado, mas a gente tem uma diversidade de políticos que buscam essa mesma dimensão, tem também o interesse de praticar, ou, na verdade, não só o interesse, mas praticam uma necropolítica, porque também continuam eliminando corpos a partir do seu olhar estratégico de quem deve viver e quem deve morrer. E, nesse processo, a gente cai num sistema que escolhe esses corpos e a gente acaba tendo os dados. E não é à toa que, a cada 23 minutos, um jovem negro morre violentado no nosso país. As políticas públicas falham quando o coração dos governantes estão linkados a essas intenções, falham para nós. O Estado continua cada vez mais violento, a fome, o sofrimento, a dor, ela se alastra, e a nossa capacidade de conseguir gerir a vida vai se esvaecendo. A gente se torna cada vez mais dependente também desse poder político, porque é da sua intenção fazer com que essas coisas aconteçam. É melhor que o povo esteja sobre o regimento daquele ditador, daquele governante, para que as coisas estejam nos lugares. É tudo por isso, para o sistema funcionar como eles querem, como eles desejam. E, diante disso, a política de morte acaba sendo o modus operandi desse sistema. E acaba também determinando quem são os corpos que devem ser enforcados no alto da montanha. Eles enforcam ou eles sufocam corpos LGBTs, eles enforcam ou eles sufocam mulheres, pessoas negras, pobres, periféricas. São essas pessoas que estão sendo sufocadas no Brasil que a gente tem. Essa é a realidade que está posta na mesa. E o pior, eles fazem isso dizendo que é a vontade de Deus. Eles levantam armas dizendo que é a vontade de Deus. Eliminam filhos e fazem mães chorar, dizendo que é a vontade de Deus. E Davi, nesse texto, achou que a narrativa dele tinha acabado quando ele conseguiu fazer o que gostaria de fazer, eliminar aqueles corpos. Só que o texto está nos mostrando que os meninos mortos não sustentou a ordem que ele gostaria. Porque ele não contava com uma mulher, com uma mãe. Ele não contava com a mãe daqueles meninos. E o que essa mãe faz? Agora a gente vai ler junto. Versículo 10. Aqui está um texto que é um soco no estômago. Prepara aí o estômago. Versículo 10 diz assim: Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até cair a chuva do céu sobre os corpos. Ela não deixou as aves do céu que os tocassem, nem de dia, e nem os animais selvagens de noite. O Estado aqui matou os filhos dessa mulher e proibiu que ela os enterrasse.
E o que Rispa faz? Ela não tem uma espada, ela não tem acordo com o poder, ela não tem a força do exército. O que Rispa faz? Ela pega um pano de saco, ela sobe numa rocha, onde aqueles corpos estão pendurados, e ela faz do seu próprio corpo uma trincheira. Ela faz do seu próprio corpo uma rede de proteção e de cuidado, para que os abutres não acessassem os corpos daqueles jovens. Ainda que passasse sobre o sol escaldante ou sobre a noite fria, ela estava lá. E a história vai dizer que ela passou alguns bons dias fazendo esse movimento, espantando os abutres durante o dia e também os animais selvagens durante a noite. E aí é um pouco desse processo de compreender a atuação dessa mulher como uma referência ou como um referencial da nossa luta, da nossa jornada, que precisa estar impressa no nosso cotidiano, como bem disse Lélia Gonçalves, quando ela expressa essa possibilidade de nós não estarmos passivos diante a realidade, mas fazer com que o nosso corpo seja uma agência, um lugar de resistência, um lugar que não fica paralisado, mas que esperança, né? Como bem a Fernanda disse no início. Um lugar ou um posicionamento de esperançar. Não é gente que ora para o céu e espera cair, mas é gente que é orante, que vai à luta, que ergue, né, o seu punho cerrado e reivindica, atua, vota com responsabilidade, dialoga com os seus e não fala discursos terceirizados, não tem a mente terceirizada, mas consegue viabilizar a vida a partir da relação e da realidade tão múltipla que existe no nosso Brasil. São coisas como essa que fazem, quando você abraça alguém e se identifica, a oração fica na batida do coração. A sua dor é a sua dor e só você sabe o que acontece aí dentro. Assim como só eu sei o que acontece aqui dentro. Mas tem algo que nos conecta. Ainda que a gente não entenda a perspectiva e a dor do outro, nós nos posicionamos como essa agência, né? Como esse lugar que nos levanta. Nossa, agora fui de Lélia Gonçalves para Conceição Evaristo, que fala de escrevência, né? Que é escrever a vida com o seu corpo, com a sua vida, com a sua atitude, com o seu posicionamento. Rispa não aceitou a narrativa do rei. Rispa não aceitou a narrativa do mal, a narrativa da morte. A velha narrativa. Rispa não aceitou. Rispa não aceitou também aquele luto. Que ele fosse atravessado além da violência que já havia sido produzida. E ela não fez também daquele lugar um lugar de depressão, um lugar de limitação, mas ela se posicionou e falou assim: eu não vou deixar os meus filhos sobre o sol escaldante ou a lua da injustiça, mas eu vou protegê-los. O Estado aqui, ele pode ter até tirado a vida deles, assim como existem muitas vidas que foram tiradas pelo Estado. Mas a memória, a dignidade, a história, essa mulher estava dizendo: a história dos meus filhos, desses jovens, pertence a mim. E eu colocarei o meu corpo como trincheira. A história dessas crianças, ou melhor, a história das nossas crianças, dos nossos jovens, a história da nossa comunidade, a história da nossa luta, dos nossos projetos,
elas precisam ser identificadas, elas precisam ser compreendidas por nós que pertencem a nós. E com esse posicionamento, a gente, de fato, vai conseguir levantar o punho cerrado e dizer: nenhum abutre vai atrapalhar, nenhum abutre vai atravessar os nossos corpos. Nenhum abutre vai chegar perto dos nossos corpos. Nenhum animal selvagem vai tocar os nossos corpos, seja de dia ou de noite. Porque existem coletivos que estão se posicionando para ser trincheira entre a maldade e a redenção. E aí eu queria muito que vocês prestassem atenção numa compreensão em absoluto. O fundamentalismo, meus irmãos, é um abutre. O fundamentalismo religioso é um animal selvagem. E ele continua devorando corpos, vidas e existências. Continua querendo tirar a beleza da nossa juventude, a beleza da nossa multiplicidade, ou como Tom Zé vai dizer, a nossa unimultiplicidade de experiência de ser. O fundamentalismo religioso quer apagar a beleza da nossa pluralidade, quer atravessar as nossas vivências e quer também modular as nossas relações. Colocar tudo isso dentro de uma caixinha e falar: você tem que ser desse jeito, você tem que fazer dessa forma, você tem que falar dessa maneira. Mas RISPA deve ser identificada agora como essa comunidade. Não necessariamente a comunidade Red 80, mas essa comunidade de pessoas que se encontram para atuar no mundo, assim como nós atuamos ontem, aprendendo, curtindo, trocando, desenvolvendo pessoas, pensamentos, fazendo provocações no Encontro Novas. Tudo isso é para que a gente possa defender o direito da gente comer, o direito da gente se divertir. Quando a gente fala do sufocamento da nossa escala de trabalho, é porque a gente está reivindicando o direito de descansar, o sagrado direito de descansar. Então, o posicionamento aqui, ele precisa ser maduro na compreensão. Senão a gente acha que só está aqui, sei lá. Na verdade, se não for isso, a gente brinca de igreja. A gente canta uns louvores, a gente traz até uns hinos impressos, e todo mundo canta em coralzinho, e se a gente se organizar, o coral sai bonito. Mas não adianta o coral sair organizado se ele estiver todo desajustado nas suas intenções ou na sua maneira de vida e de viver. Nós não temos armas. E nem temos também força nem do Estado, nem contribuição do Estado a gente tem para atuar. Mas a gente tem uns aos outros. Isso não é pouco. Nós temos uns aos outros. E isso é talvez um dos maiores presentes que o sagrado nos ofereceu. A oportunidade de uma jornada coletiva e não uma jornada solitária. Uma jornada coletiva e não uma jornada com interesses individuais. Uma jornada coletiva e não uma jornada que corre pelo coletivo e não pelo ego. Não pelo eu, mas por nós. As nossas novas conexões, a nossa arte, o nosso corpo, a nossa existência, a nossa fé, são esses instrumentos que a gente tem para usar, de fato, para, em absoluto, espantar todo e qualquer tipo de abutre. Esta é a nossa arma. Esta é a nossa possibilidade de nos unirmos para sermos corpo trincheira. O movimento proposto, desde a sexta-feira, quando nós nos encontramos,
é de anelar essa experiência que nós temos enquanto comunidade com outras vivências em outros territórios que estão também com o coração anelado ao nosso. E a nossa disposição de fazer com que essa oração seja uma oração identificada, coletiva, plural e protegida por toda a gente. Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus, representante do império, tem corpo e tem nome na nossa sociedade. Tem corpo e tem nome. Porque a gente fica assim, olhando para Davi e fala, nossa, ele tem o coração de Deus. Eliminando corpos e existências. Colocando e sujeitando corpos à vergonha. Homens que se dizem segundo o coração de Deus, eliminam corpos e atravessam existências. E às vezes pode ser um equívoco a gente adorar a pessoa de Davi, né? Sabendo que ele está fazendo esse tipo de coisa no seu exercício, e existem outros Davis. Tem Davis com outros sobrenomes. Quer que eu fale o sobrenome? Tem outros sobrenomes preponderantes na nossa sociedade que continuam fazendo a mesma dinâmica de necropolítica. E a gente precisa olhar para esses atores de maneira madura e compreender que o nosso corpo é um corpo de trincheira contra toda a maldade que eles estão produzindo. Seja elas dentro das nossas igrejas, seja elas dentro da atuação no Estado, né, na polis. Concluo dizendo que Rispa, ela ficou tanto tempo ali na frente daqueles corpos, cuidando daqueles corpos, que aquilo gerou um constrangimento social. E gerou um constrangimento tão grande que o rei Davi teve que mudar a atitude, mudar a maneira como ele estava se propondo diante aquela situação política que ele tinha que resolver. E o texto bíblico vai dizer que depois dessa atuação, depois que essa mulher colocou o seu corpo como trincheira, Deus agiu em favor daquele povo específico que estava sendo opresso. E aí eu fico pensando o quanto é importante, né, a gente se estabelecer como corpo trincheira para que Deus possa acontecer na vida do nosso povo. Obviamente que eu não estou dizendo que Deus não acontece antes, mas eu estou dizendo mais com o objetivo de trazer a provocação de que nós não devemos ficar inerentes a essas maldades, a todas essas violências que estão acontecendo diante de nós. Nós precisamos nos levantar. E essa mulher serve como experiência e inspiração para a nossa jornada. Pelo menos é o que eu sugiro. Pelo menos é o que eu vejo. A narrativa de um império sendo curvada diante de uma mulher negra. A narrativa de um império sendo curvada diante de uma mãe. Nós conversávamos há algumas semanas atrás, passamos o Dia das Mães, falando sobre a oportunidade que temos de ser uma comunidade matrigesta. De entender que, enquanto comunidade, a nossa dinâmica é, sim, de uma mulher que gesta. Gesta esperança, gesta justiça, gesta proteção, gesta cuidado. E assim como Rispa matrigestou a justiça dos seus filhos, daqueles jovens, nós, como comunidade, sonhamos a oportunidade de matrigestar um futuro que corresponda ao Brasil que a gente quer.
A chuva ela pode cair aí por 3 anos ou por muito tempo de sofrimento. Eu tenho fé, sabe? Eu ainda continuo tendo um pouquinho de fé para levantar assim a fronte a cada dia e dizer, pô, o Brasil que a gente quer pode acontecer. Porque se ele acontece nas nossas micro-experiências, nós podemos encontrar a possibilidade de fazer com que isso se estabeleça no macro. Como isso vai acontecer, nós não sabemos. Talvez Deus seja o agente que nos ajude a expandir essa força. Agora, a estratégia a gente já sabe, já tem. O nosso corpo, as nossas existências como trincheira diante a maldade, diante de toda e qualquer violência. Nós faremos isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que você saia, na verdade, com esse texto e com essa lente para compreender algo que poderia passar desapercebido no texto bíblico, mas que é tão potente para a realidade presente pela qual a gente está vivendo. Que a Ruá nos encha de coragem. Amém? Nesse momento nós vamos preparar a mesa. E o que vai acontecer? Você vai receber o pão e você vai receber o cálice. E aí o que nós fazemos é algo muito simples. Isso a gente aprendeu na Bíblia mesmo, com o próprio Jesus. Você vai pegar esse cálice, vai pegar o pão, e você não vai beber o cálice, você não vai comer o pão. E por que não? Porque você vai esperar todo mundo se servir. Porque quando todo mundo se servir, a gente vai comer junto, porque o que a gente gosta de fazer é junto. Tudo que a gente gosta de fazer é junto. Então é todo mundo junto, celebrando o cálice da nova aliança, celebrando o corpo de Cristo que foi partido por cada um de nós. Esse é o corpo de Cristo. Esse é o cálice da nova aliança. Tem gente lá fora, ali nos corredores, fala, a mesa é para todos. Vamos lá, gente. Vamos se aproximar dessa mesa. Já foi o tempo, né, que eu estava no culto, assim, o pastor falava, se você está em pecado, nem se aproxima. Examine-se o homem a si mesmo. E aí é uma falha de interpretação, né? Porque o texto é real, examine-se a si mesmo, e então, né? E então coma. Não está falando, examine-se e não coma. Se tiver algum probleminha, não se afaste. Não é sobre isso. Está vendo? Como um erro de português causa, um BO, um erro de interpretação. E você aí, se afastou da mesa há quanto tempo só por causa do erro de português? Mal intencionado, claro. Todos se serviram? Amém.
Amém. Agora sim? Sim? Amém. Não vamos nos acovardar. Não vamos. O nosso corpo como trincheira. Esse pão passa a ser para nós também uma representação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo que foi partido por nós, o corpo de Cristo que é trincheira para a nossa existência. O corpo de Cristo que se pôs como resistência diante da morte. O corpo de Cristo que é identificado no corpo de Rispa. Um corpo que não se sujeitou aos abutres, um corpo que não se curvou aos animais selvagens. Esse é o corpo de Cristo. Quando você comer desse pão, faça em memória dessa trincheira do próprio Cristo. Coma em memória de Cristo Jesus. Amém? Pode comer do pão. Exaltamos a Ti, Jesus. Obrigado. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado por toda a Sua entrega. Obrigado por nos dar a possibilidade de estar, mesmo que diante do caos, frente à dor e o sofrimento humano, compreender que a nossa resistência, a nossa luta, o nosso corpo dedicado, a nossa expressão para os nossos, para a comunidade, para o outro, do qual nós nos curvamos para um processo de identificação, entendendo e respeitando. Nós agradecemos porque, se não for ao Senhor que iluminasse a nossa consciência, nós seríamos roubados pelos abutres. Nós seríamos atravessados, Senhor, pelos animais selvagens do nosso tempo. Nós te agradecemos por esse cuidado, por essa experiência de compreensão de quem Tu és. Seja exaltado, Senhor, seja exaltado. Diga palavras de exaltação ao Senhor. Seja exaltado, Jesus. Da mesma forma, na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, tomou o cálice, comeu o pão, olhou para os seus discípulos, e nesse dia estava todo mundo lá. E que mesa, né? Sem indiferença, uma mesa onde Ele partilhava o seu próprio corpo, a sua própria experiência de entrega. Que nós possamos, de fato, fazer a memória disso, porque depois de comer o pão, Jesus levantou o cálice e disse que esse cálice é a nova aliança que me comprometo com o meu povo. Toda vez que você comer desse pão e beber desse cálice, vocês anunciam a volta de Jesus. E o anunciar a volta não é assim, Jesus vai voltar. É você como a volta de Jesus.
o teu corpo trincheira como a volta de Jesus na realidade. O teu corpo em Jesus como uma resposta para uma realidade de paz, de bem, de amor, de graça, de oportunidade, de refrigério, de justiça. Um brinde à nova vida de Deus, um brinde a essa aliança de Jesus Cristo com todas, todos e todes. Olha para a pessoa do seu lado aí, fala um brinde. Um brinde. Brinde à vida. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Um brinde à vida. Pode beber do cálice. Ok. Deus abençoe todos vocês que nos acompanham em casa, todos vocês que nos acompanham, na verdade, onde você estiver. Que a graça e o bem do Senhor esteja sobre a vida, sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, da sua casa. Recebam o nosso abraço, o nosso carinho. Uma ótima semana. Até domingo, se Deus quiser. E aqui a gente continua.